A presença invisível, lembra que isso disse? O reino de Deus está dentro de vós, é invisível agora. Essa presença invisível do Espírito Santo dentro dos crentes, na igreja como um todo, é a grande evidência de que o fim já começou. O apóstolo Pedro entendeu isso claramente. Abra a Bíblia em Atos, capítulo 2, verso 16. Observe como Pedro, logo após a descida do Espírito Santo, em Atos 2, quando aquela multidão de discípulos, de 120 discípulos, começa a falar nas línguas das nações, e quando aqueles visitantes que estão ali em Jerusalém estranham aquele fato, e alguns começam até a ridicularizar, dizendo, olha, esses homens estão talvez embriagados, porque estão falando dessas línguas confusas. Olha a explicação que Pedro deu, a partir do verso 16. Ele diz assim, mas o que ocorre, ou seja, isso que está acontecendo aqui, o fato de que o Espírito Santo desceu, o fato de que esses discípulos estão falando nas línguas estrangeiras, o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então ele cita uma profecia de Joel, e ele diz, e acontecerá nos últimos dias, e só um parênteses, essa palavra aqui, últimos dias, né? No texto grego, esse últimos é escatom, de escatológico. Então a ideia é, nos dias escatológicos, dá para dizer, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias, e profetizarão. Veja, Pedro entendeu que os últimos dias, que os dias do escatom, estavam começando naquele exato momento, quando o Senhor capacitou sua igreja com o poder prometido, para que com esse poder ela pudesse proclamar a mensagem do Evangelho em todo o mundo e em todas as línguas. Por isso tão importante eles terem falado línguas, e línguas de nações, não línguas estáticas, ou línguas incompreensivas, ou línguas dos anjos, porque os anjos precisam ser evangelizados. Não faz nenhum sentido de falar em línguas dos anjos, porque a mensagem de proclamação de Deus não é para os anjos, mas é para os homens caídos, para as nações perdidas, às quais Cristo disse, vocês têm que ser minhas testemunhas em todas elas. Então, quando eles recebem o dom lá em Pentecostes, de falar nas línguas das nações, das línguas estrangeiras, isso está sendo demonstrado, portanto, que o reino de Deus chegou definitivamente neste mundo. E que vai progredir para alcançar todas as nações, todos os povos, ou então os salvos, é claro, de todas as nações, de todos os povos, os redimidos, os comprados pelo Cordeiro, de todas as nações, de todos os povos, até que então venha a consumação definitiva do reino de Deus. Desde aquele momento, queridos, isso é a coisa mais importante para nós entendermos, porque a Bíblia entende que quando nós entendemos quem nós somos, nós vivemos o que nós somos. Sem entender o que nós somos, nós não vivemos o que nós somos. Então é importante entender isso, e entender isso profundamente. Desde aquele momento, todo o povo de Deus vive o tempo escatológico. Todo o povo de Deus entrou no fim dos tempos, entrou nos últimos dias, entrou no fim. E tem à sua disposição o poder necessário para cumprir a missão neste mundo. É isso que nós somos, é essa a nossa função, é esse o nosso status. Entender é fazer para o Novo Testamento. Eu preciso entender quem eu sou, eu preciso compreender quem eu sou, para então viver o que eu sou.
É preciso entender que nós estamos vivendo o fim. Nós estamos no fim dos tempos. O fim dos tempos começou com Cristo, na sua primeira vinda. Esses são